tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na versão Cupido para a semana do Dia dos Namorados e vocês me pediram várias receitinhas e eu vou passar um monte de coisa para vocês ao longo dessa semana. Hoje eu vou ensinar para vocês o famoso pão italiano que eu tenho feito, tenho mostrado para vocês direto no Stories e eu recebo muitas perguntas e muitos pedidos para passar essa receita. E como uma das receitas eleitas para o Dia dos Namorados foi o fondue de queijo, que eu vou ensinar vocês, eu vou ensinar a fazer o pão, que é um ótimo acompanhamento para o fondue. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender dessa receita é que a gente precisa de, fazer pão é muito difícil. Se você seguir passo a passo, não vai ser difícil, é uma receita de poucos ingredientes. E o que a gente vai fazer? Eu vou te dar dicas para a gente conseguir finalizar essa receita. Então é assim, a gente vai usar exatamente 500 gramas de farinha. E aí vem a minha dica, compre uma farinha de trigo de boa qualidade. Não use farinha com fermento, tá? Então a gente vai fazer 500 gramas de farinha de trigo. E aí vem a parte do sal. São 10 gramas de sal. Eu medi aqui, para você que não tem balança, essa aqui é uma colher que ela não é nem de chá e nem de sopa, é uma colher de sobremesa. De sal ela deu uma colher cheia dessa mais a pontinha, essa quantidade. A gente vai jogar aqui na farinha. São 10 gramas, tá? O fermento são 6 gramas. Deu mais ou menos essa colher aqui, 6 gramas de fermento. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar, deixa eu pegar essa outra colher. A gente vai misturar esses secos, ó. Mistura bem. E aí a gente vai começar a hidratar essa massa. Que você tem que entender que esse pão, ele não é um pão de sova. E a massa dele é uma massa bem hidratada. Ela não é uma massa firme, ela é uma massa que vai grudar na mão. Mas quando a gente chegar nessa parte, eu vou te ensinar a técnica para que ele não grude e não faça muita meleca. Então aqui, ó, a gente misturou os secos. 500 gramas de farinha de trigo, 6 gramas de fermento biológico e 10 gramas de sal. Para essa mistura, a gente vai usar 400 ml de água. Eu estou usando a água filtrada. Se você for usar a água da pia, da torneira, é bom que você ferva essa água e espere ela chegar em temperatura ambiente, porque essa água ela contém cloro e aí junto com o fermento não vai ficar legal e faz diferença. Então assim, são 400 ml de água, só que a gente tem algumas variações de farinha para farinha, então eu vou mostrando o ponto para vocês. Vai colocando água aos poucos, que às vezes você não precisa usar ela toda, eu vou te mostrar. Para a farinha que eu estou usando aqui, eu vou usar os 400 ml. O que você vai fazer? Você não vai nem sujar a mão. Você vai colocar sua água e vai misturando. Gente, é importante falar desse pão, ele que é um pão de longa fermentação. Então, assim, a primeira fermentação dele vai mais ou menos até de 12 a 14 horas. Então, você não vai fazer esse pão de manhã. O ideal é você fazer esse pão antes de dormir, que aí você nem vê o tempo passar. Eu venho falando isso bastante nos stories pra vocês. Pronto. Aqui, ó. Eu usei toda a minha água, que essa farinha que eu tô usando, ela tem uma capacidade muito boa de absorção. E aí, ó, bom, gente, ó, a consistência do nosso pão, você vai olhar e vai falar assim, não, você vai ficar com vontade de colocar mais farinha. Não coloque mais farinha, seu pão vai ficar maçudo, não vai ficar um pão... Ele é um pão italiano, mas ele é um pão leve. Então, a gente não vai colocar mais farinha. A consistência da nossa primeira fermentação é essa daqui, ó. Tá vendo? É uma massa hidratada. Se você colocar a mão, vai grudar. Não precisa sujar a mão aqui nessa primeira fermentação. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Mexeu, misturou. A gente vai bater, tirar o excesso. E vai cobrir com um pano. Esquecer, vai dormir. Passando 12 horas dessa primeira fermentação, na verdade de 12 a 14 horas. Eu volto para mostrar para vocês o segundo...
eu volto pra mostrar pra vocês como a gente continua esse pão. Bom, gente, a noite passou, meu pão ficou aqui fermentando e agora a gente vai fazer o passo da segunda fermentação. Ele vai crescer e a massa tá molinha. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente encostasse ele ia grudar na mão? Então o que a gente vai fazer? Mesa ou bancada limpa. A gente vai espalhar a farinha aqui. Que a gente vai começar a técnica das dobras. E por que a gente vai dobrar e não vai sovar? Essa massa ela não precisa de sova, eu já falei pra vocês. Mas a gente vai precisar das dobras, que é o que vai dar estrutura pro seu pão, que vai dar estrutura pra sua massa. Então assim, coloquei um pouco de farinha aqui. E eu vou passar água na mão pra conseguir ir tirando essa massa daqui. Que ela é uma massa que ela vai grudar mesmo. E a gente vai transferir essa massa aqui pra nossa mesa. Aí sim, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de farinha na parte de cima para que a gente consiga fazer as dobras. O que consiste a técnica das dobras? Ó, isso daqui, ó, gente, e as dobras consistem nisso aqui, ó. Você vai fazer a volta e sempre pensar assim, se você não estiver conseguindo fazer as dobras, você vai acrescentando farinha na bancada, vai jogar um pouquinho mais de farinha para que você consiga fazer as dobras, mas não é para deixar seu pão duro, tá? Ó, e vai fazer isso daqui. Puxar. E vai separar um pano de algodão assim. Eu coloquei aqui esse pano em cima de uma peneira, escorredor de macarrão. Se não tiver, pode ser em cima de uma panela. E eu, basicamente, fez as dobras, fez umas 4 vezes a volta nele inteiro. Você vai pegar, um pouco de farinha aqui, vai virar o seu pão do lado contrário. E esse pano que você colocou aqui, você vai colocar bastante farinha para que seu pão não grude, tá? Colocou aqui. E aí eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui, vou fechar meu pão e vou deixar ele fermentar por aproximadamente... Esse processo pode levar, na verdade, até 3 horas, dependendo da temperatura. Mas eu nunca cheguei a precisar desse tempo todo. Então eu deixo aqui aproximada 1 hora, que aí ele vai dobrar de tamanho e eu volto para mostrar pra vocês. Bom, gente, eu esperei aproximadamente aqui 1 hora, 1h30. E ó, como ele cresceu. Gente, deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês. O pãozinho de vocês, se vocês vão fazer com farinha normal, ele não vai ficar tão grudento quanto ficou o meu, porque eu tô usando uma farinha especial 00, mas é até mais fácil você fazer com a farinha tradicional de uma marca boa, tá? Que ele não vai grudar tanto na mãozinha de vocês. E ele ficou assim. Aí aqui tem as dicas que vai começar pro pão dar certo, formar casquinha. Depois que você fez todo esse processo, você vai colocar, normalmente a gente precisaria de uma panela de ferro. Eu até tenho, mas a minha tem cabo de madeira, então não pode ir ao forno. Então, o que a gente precisa, basicamente, é pegar uma panela que possa ir ao forno, com tampa, e a gente vai pré-aquecer esse forno por meia hora a 260 graus. E vai deixar essa panela bem quente. A minha já está no forno pré-aquecendo e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Essa panela tem que estar bem quente, tá, gente? Aqui, ó, outra dica. Eu vou jogar a farinha em cima do meu pãozinho. Eu vou pegar ele com cuidado. Ó como ele cresceu. E vou transferir aqui pra essa panela, ó. Não fiquem com medo. Parece que não vai dar certo, parece que não vai dar nada certo, mas dá muito certo. Aqui já tava com a farinha do pano, ó. E aí a gente vai pegar... Teria que ser uma lâmina bem fininha, com a faca não dá certo, eu já vou logo adiantando. Como eu não tenho essa lâmina, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí de casa também não tem, a gente vai usar a tesoura de cozinha, ó. E vai fazer um cortinho aqui em cima do pão. Isso. Agora prestem muita atenção no que eu vou falar. O forno, onde esses pães normalmente são assados, eles têm vapor. E assim... Para ele criar uma casquinha bem legal, a gente vai molhar esse pão, ó. Água no pão. Depois que eu coloquei a água, eu vou fechar essa panela. Vou abrir meu forno.
E vai continuar, tá? Na temperatura de 260 graus. E vou levar essa panela no forno, tampada, por aproximadamente 25 minutos. Quando passar esses 25 minutos, a gente vai retirar a tampa e deixar ele assar por mais 25 minutos até dourar com a panela aberta. E eu mostrar pra vocês o outro passo e acabou. Bom, gente, depois de ficar 25 minutos no forno com tampa e 25 minutos no forno sem tampa, o pão vai ficar assim, ó. Lindo! E aí, o que a gente vai precisar? Ele vai precisar esfriar. Quando ele sair do forno, você vai se assustar, porque ele vai ficar com a casca bem dura e você vai falar: ai, meu pão ficou duro demais, não vou conseguir cortar. Não. Ele sai assim do forno e ele vai precisar esfriar. Só que se a gente deixar aqui, ele vai ganhar umidade. O vapor vai ficar dentro da panela e aí o vapor vai entrar dentro do pão e ele vai ficar maçudo. Então, o ideal é a gente colocar ele sobre uma grade, como essa daqui. Eu vou virar e vou mostrar pra vocês. Esse pano tá limpo. Tá aqui, ó. Ele vai esfriar e você só vai cortar esse pãozinho depois de uma meia hora, quando ele estiver morninho pro frio. E aí ele vai ficar macio, vai ficar com a casquinha crocante por fora e super macio e delicioso por dentro. E aí você pode fazer esse pão, como eu expliquei pra vocês, de um dia pro outro. E aí, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o fondue. E aí você vai surpreender quem você ama dizendo: ah, eu fiz o fondue e fiz o pão do fondue. É um presente tanto para a pessoa que você ama. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Espero muito que vocês façam essa receita, que esse pão é maravilhoso. Vocês vão viciar. E assim, sem conservante nenhum, né, gente? São 4 ingredientes, é um pão de longa fermentação, não tem melhorador de farinha, não tem nada. É farinha, água, sal e fermento. Super gostoso. Eu espero que vocês façam e compartilhem com a gente. Até o próximo vídeo.